não sei se eu já falei publicamente, mas em 2019, que eu falei que eu tava muito mal de saúde, foi quando eu fui fazer uma polissonografia. Primeira vez. Assim. E aí, eu descobri o que era a causa de todos os meus problemas no League of Legends nos últimos anos. Que eu tinha apneia do sono gravíssima. Meu Deus. Eu tinha saturação abaixo de 90 dormindo. Caralho. Eu tava, era quase, tipo assim, como se diz, entubar. É quase entubar esse nível, o nível que eu tinha. Então, pensa que alguém que tá nesse nível não dorme. Eu nunca chego no REM. Então foram anos que eu não aprendia nada. Eu não conseguia aprender porque eu não conseguia dormir. Foram anos sem dormir. Caralho. Anos e anos e anos. E foi coisa de 2 anos isso. Depois de metade de 2017 pra frente, eu não tinha mais habilidade de aprender porque eu não dormia. Porque é na hora do sono que você Eu não dormia. assimila, né? Sim. Então, eu passei anos sem poder evoluir. Por causa de coisas fora do jogo. E eu tava com uma doença que eu não sabia, que só foi agravando. E eu não conseguia evoluir. Não era que eu não tentava. Eu grindava muitas horas. Mas eu não melhorava. Eu fazia, não melhorava e era frustrante. E aí, depois daquilo, depois que eu fui diagnosticado, eu descobri, eu entendi tudo. Foi tipo um baque muito grande pra mim. Do tipo... pisei na bola forte. Eu podia estar em outro lugar. Eu tinha muito pra gastar ainda. Muito pra queimar. Mas a minha cabeça e o meu corpo me falharam. Eu falhei com eles e eles não deixaram eu prosseguir. Então isso acabou que, mano, acabou com a minha carreira, querendo ou não. Sim. Isso foi o meu downfall. Porque nessa época, toda vez que eu mudava de meta, lembra que teve aquele meta ridículo de Irelia, Kali, logo depois do rework? Eu não conseguia aprender esses bonecos mais. Não conseguia. Era muito lento. Negócio. Era muito lento o processo. Não importava o quanto eu treinava, o quanto eu me esforçava. Tudo que era novo, não conseguia. E eu nunca entendia por quê. E aí foi quando eu fui diagnosticado e comecei o tratamento, que a minha qualidade de vida subiu 27 vezes. E eu entendi tudo que estava acontecendo comigo. Tem uma galera Só que já era tarde. que fala, eu preciso de poucas horas de sono. Eu falo porque eu fazia isso também muito. E aí agora, nesse lance de ciclismo e tal, estudando, mano, eu consumo muito conteúdo, e estudando sobre hormônio, né? É muito louco, que fala assim, que é um trem que não funciona pra todo mundo, o Diogo que é médico pode falar melhor, só que assim, no sono é quando nossos hormônios, alguns hormônios, principalmente testosterona, é produzida. Se você não dorme direito, você não produz, simplesmente não produz. Aí fala assim, você precisa de pouca hora de sono? Você dorme pouco, muito tempo, durmo. Qual foi a última vez que você acordou com uma ereção não voluntária? Fala, faz tempo que então você não tá produzindo testosterona. Porque quando ela é produzida, você... O Diogo, eu não sei se ele tá chocado com o que eu falei ou ele você está tinha me absorvendo. contado, Eu já você tinha te me falado, contado, né? tinha te Ele conversado. tem contato com os dois apneicos do planeta. Não, e é muito louco. Eu tive também. E aí mas há fala muito que tempo. quando você Mas o meu era começa a gravíssimo. cuidar do seu sono, vários isso volta. microdespertares, Isso né? quer Você dizer me contou, a gente que conversou. Como assim? Eu não isso volta? acordava, mas eu não dormia. ereções não estimuladas. Sabe quando você isso acorda de pau duro? Pá! Pau da essência do sono. É quando sua produção de testosterona está normalizada. Tá. E fala que não é pra acaparar, tá ligado? Não é pra você ficar um velho... Molenga. Então, calma. Mas- Tem detalhes, né? Tem. Primeiro, a testosterona, a partir de uma certa Que bom idade, que eu dormi 20, 8 30 horas por anos, dia. ela começa a cumulativamente descer. Diminuir. Queda sim. de 1% ao ano até os 30, dos 30 e é acumulativo. Então é 1%, vai acumulando. Em bolsa, que nem juros compostos. A partir dos 30, 40, aí vai dropando muito mais. Ixi, Maria. Isso é Mas se você normal. não dorme, Então, pior é que ainda. A gente trabalha... Você não tá errado no que você tá falando. Mas a gente trabalha com uma questão que chama biosingularidade. Cada corpo é Sim, único lógico. Sim. dentro da sua função. Então, assim, não é todo mundo que vai dormir 8 horas de sono. Agora, o que o Tocas falou que faz muito sentido é qualidade do sono. Que aí é outra medida. Porque você pode É até nunca. passar Você pode dormir 10 20 horas de só que sono. acordando Não, o tempo inteiro, Naquela né? época, se me deixasse, eu dormia 12 horas. Exatamente. Mas eu acordava muito cansado. Não tinha nada, não chegava Então, nunca a descansar de verdade. O sono real com qualidade, ele faz, como o Togas falou, as 4 fases do sono. Ele chega em 3 e 4. O sono afetado, o sono ruim, com micro despertar, que é o que a gente chama, ele fica... Porque você não consegue... É como se fosse realmente uma etapa. Você não chega na 3 e 4, você não passa pela 1 e 2. Só que se você micro desperta na 2,
você volta pra 1. Então você fica fazendo um bate-bola de 1 e 2 e nunca chega. É péssimo. Tanto que a ideia toda é que a gente consiga sonhar, a gente consiga ter essa produção de hormônio nessas fases mais Sim. pra frente. E isso que não se entende muito de sono ainda, eu estou falando bem básico. Aham. Porque todo mundo acha que o sono é muito mais importante do que deveria ser. Por exemplo, formação de memórias e aprendizado, que é o que você tinha comentado, é uma das coisas que são mais estudadas da medicina hoje em dia. Porque a gente especula, mas é tão complexo e tão importante o sono envolvido que ninguém sabe falar, tipo, perfeitamente como é que funciona. é um Só negócio sabe que difícil. tem a ver com certeza. Mas impacta porque tu sente. Sim, Exatamente. demais, a gente tem demais. a vivência como... Mas como eu descobri, foi muito bizarro. Eu tava indo pro bootcamp que a gente fez na Cade, em Madrid, e eu tava no avião. E aí, no avião, capotei. Quando eu acordo, o cara atrás de mim, assim, ele bate no meu ombro e fala, então, se eu fosse tu, eu ia num médico, porque eu acho que tu tem apneia do sono. Você tá morrendo. Não, aí ele virou e falou, eu também tive durante muito tempo, eu não fui atrás, hoje eu tomo um remédio pro coração. Caralho! Porque o microdespertar, ele causa ele simula uma parada respiratória, dependendo de como Sim. for, né? Você... Aí o cara falou isso, eu falei, obrigado, acho que eu vou dar uma olhada. E aí mudou minha vida. Anjo da Aquele guarda. cara, naquele avião, não sei nem o nome dele, ele mudou minha vida. Era um cara, era um anjo. Era um anjo. Na hora que você olhou pra trás de novo, ele não tava lá. Era o Noim. Era o Noim. E- Tá voando, exatamente. Ó, aí, ó. o Shep, ele falecia no meio do sono. Eu tinha... Eu também. Eu beirava... Quando eu mostrei pro Diogo, o meu médico falou, eu tava muito próximo de uma parada cardiorrespiratória, muito próximo. O Shep, muito quando próximo. foi passar uns dias em Santos e pá, não sei o quê, ele dormiu no sofá e tal, aí eu tô, tipo, escutando ele roncar lá de boa. De repente, o motor parava. Aí, eu olhava assim, Eu tinha o mesmo ele problema. não tá respirando, caralho, É, que porra que tá acontecendo? Aí voltava, eu falava, cacete! Eu tava pertíssimo de morrer. Mas é que muita gente comenta, por exemplo, que a pessoa morreu do nada. É que assim, esse do nada, ele é normalmente acompanhado de um descaso com a medicina. Porque, de novo, antigamente falava-se muito da morte por causas naturais. Ainda dá pra você falar isso hoje em dia, mas as causas naturais, a maior parte das vezes, eram câncer. Só que não haviam possibilidade de detecção de câncer na época. É um exemplo. Sim. Mas a apneia do sono, muita gente morre no sono e fala, pá, só não acordou. E não sabia que tinha isso desde sempre. Então, todo sintoma, toda a situação que a gente vê que é muito estranha, por exemplo, se o seu marido ou esposa tá falando que você tá tendo esse tipo de coisa, aí procure médico, porque tratar no começo vai ficar melhor. Hoje o toque tá muito melhor, Muda a visualmente. qualidade de vida. Já lá no E combo lembra, já o pessoal tava. sempre já tava. falava que eu tinha umas olheiras, mano, Olheira absurda. gigante. Era disso. Óbvio, ainda tem um pouco, mas... Não, mas Diminuiu bem muito, menor, a diminuiu, sua era- vinha muito. até Sim, aqui, era ó, ridículo. bochechinha. Deixa eu te perguntar se você fazer uma parada que eu fazia muito. Você já acordou com o seu próprio ronco assustado? Acho que não. Nossa, eu acordava. Eu tava... Caralho, o que foi isso? Eu falava, acho que fui eu. De tão bizarro que era meu ronco de apneia, cara. Era bizarro.